Fala meu querido, fala minha querida, que é o canal do Brabo Concursos e o meu nome é Marco Antônio, sou professor de língua portuguesa, conhecido como o Magnífico. Vamos fazer jus a esse Magnífico. Hoje nós vamos tirar algumas dúvidas de todos vocês que estão aí do outro lado, tá? É com muito carinho também que eu peço para você que está do outro lado, tenho certeza que você vai gostar. Vai lá, mete o dedo no like, faça a sua inscrição no canal e acione o sininho também para você receber mais conteúdos de língua portuguesa. Pessoal, o que nós vamos aprender hoje? Deixa eu colocar aqui para vocês. Vem comigo, dá uma olhada aqui, vem comigo aqui, ó. Então vamos lá, olha só. Professor Marquinho, Magnífico, já me apresentei. Precisa de duas vezes, Marquinho? Não, precisar, mas está aqui. Vamos ler, né? Olha só. Quando devo usar o a do verbo haver? Quando que nós usamos o a com esse acento inclinado para a esquerda? Sabia que esse acento aqui, ele se chama acento grave, não é crase não, o acento grave. O fenômeno que ocorre aqui dentro realmente aí é crase. E quando que nós usamos o a? Digamos que normal, né? Se esse é normal, os outros não são normais, opa, que é isso, hein? Antes de mais nada, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que representa cada um desses as que aqui estão. Então, dá uma olhada aqui, olha, primeiro, o a. O a ele pode ser o a normal, né? Sem acento, sem o h do verbo haver. O a pode ser artigo, pronome oblíquo e preposição. Muito bem. Quando você está se preparando para uma prova, para um concurso, às vezes é exigido de você candidato, candidata, certo? Que você saiba essa diferença e ela vai ser primordial para você saber crase, para você fazer uma análise sintática, um complemento verbal, por exemplo, e encontrar uma adjunta de nominal. Então você vai usar tudo isso daí. De forma simples, vou te explicar agora. Artigo. Primeiramente, o artigo ele antecede o substantivo. Guarda isso já. Artigo, o a. Quer saber o a? Como é que ele funciona? O artigo a ele vai anteceder um substantivo, ou seja, ele vem antes. Ah, mas ele virá antes de todos os substantivos? Não. Olha o nome que eu vou falar. Concordância. O a ele tem que concordar com o substantivo à frente. Igual ali, a menina trouxe os livros consigo. Menina é um substantivo feminino e está no singular. Quer dizer que o a que antecede esse substantivo, esse é artigo. Artigo combina, concorda. Daí vem a matéria de concordância nominal. Um dos fatores de concordância nominal é a concordância entre o artigo e os seus substantivos subsequentes, certo? Então, meu querido e minha querida, o artigo ele vem antes do substantivo, antecede o substantivo. E ele vai concordar em gênero. Ah, professor, mas que é gênero? Gênero é masculino e feminino dentro da parte de língua portuguesa. E número, o que é número? Singular ou plural. Conferiu, opa, o meu substantivo ali é feminino, está no singular, aquele a é artigo. Se ali, se nós tivéssemos meninas, ficaria as. Certo? Outra coisa, mais uma informação legal para você. É obrigatório aparecer artigo antes de substantivo? Não, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Quase sempre aparece, mas não é algo obrigatório, tá legal? Mais um detalhezinho para você. Eu falei que o artigo ele antecede o substantivo. Ah, tá, que bom, que legal. Mas tem que vir colado? Não. Entre o artigo e o substantivo à frente, pode aparecer, por exemplo, pronome, pode ter adjetivo. A minha querida e ilustre aluna. Tá vendo? Eu tenho minha, eu tenho querida, tenho ilustre, mas eu tenho o a antes, tenho a palavra, cadê os dedos? Tá aqui. Eu tenho o a e tenho a palavra menina à frente. Isso é um artigo. Tá legal? Muito bem, esclarecemos sobre artigo a. E o a, pronome oblíquo? O que é isso, a, pronome oblíquo? Pronome é uma classe gramatical que, regra geral, ele vai retomar algo que já foi falado. Olha o exemplo. Marquei o encontro com a professora na porta da escola, mas não a encontrei. Esse a aqui, antes de encontrei, separa um pouquinho e analisa. Você focar só naquele a, antes de encontrei, você não vai acertar. Pensa assim. Ele vem antes do quê? Antes de um verbo conjugado. Ah, esse a é o pronome oblíquo. Está percebendo que ele retoma algo que já foi falado? A professora. Ah, tá vendo que legal? Essa aí é a função característica do pronome oblíquo. Retomar algo que foi mencionado. Concordância de novo. Olha a concordância. Se é a professora, e eu não quero mais falar a professora,
Eu vou retomar isso daí, não vou? Então, se a professora é feminina e singular, tem que ser o a. Se fosse o professor, seria o. As professoras, seria as. Então, a diferença, vamos gravar, peraí, as diferenças, né? Quer dizer que o artigo antecede o substantivo e vai concordar com o substantivo. O pronome oblíquo, ele pode vir antes do verbo ou depois, mas o pronome oblíquo, ele vem colado, juntinho, ou antes ou depois do verbo. Aí são outras regras, né? Aí já entra colocação pronominal. Função sintática de um pronome oblíquo. No caso do a, ele vai funcionar na análise sintática como um objeto direto. Tá legal? Você percebeu a diferença? Então, quando você vai aprender, faz assim, ó, guarda esses dois. Nós vamos aumentar isso daí. Guarda os dois. O artigo antecede o substantivo. O pronome oblíquo, ele vai acompanhar o verbo. Ele pode vir antes do verbo ou depois do verbo. E ele retoma algo que já foi mencionado. Certo? Guardou esses dois. Por quê? Tem que ficar na sua cabeça. O dia da prova, do seu concurso, você aplica. Tá legal? Vejam bem. Quando que o a é preposição? Estou lá fazendo meu concurso, apareceu um exercício, uma análise, né? Opa, ele ama andar a cavalo. Muito bem. Espera aí, cavalo é um substantivo, tem um a. Aí eu vou raciocinar, peraí, isso aí é artigo? Não, né? Por que não? Porque artigo, ele antecede sim a um substantivo, só que tem um detalhe, tem que concordar com o meu substantivo. Se o substantivo é cavalo, é masculino. Aquele a, o a antes de uma palavra masculina se chama preposição. Sabia disso? O a antes de uma palavra masculina é preposição. Mais um detalhe, o bebê começou a chorar, ainda cedo. Tá vendo que nós temos ali dois verbos para expressar uma ideia? Isso aí se chama locução verbal. Locução verbal. Olha só, o que é uma locução verbal? Amanhã eu viajarei. Usei um verbo só, agora eu vou usar dois, locução verbal. Amanhã vou viajar. Dois verbos para uma ideia, locução verbal. No meio da minha locução, gostou aqui, né? No meio da minha locução verbal, tem um a, aquele a ali é uma preposição. A preposição, no caso, ela veio antes de um verbo no infinitivo. Vamos parar um pouquinho, vamos formular nosso raciocínio, fazer um resuminho mental. Primeiramente, artigo a antecede substantivo. Concorda em gênero masculino ou feminino, né? Singular ou plural. No caso, nós estamos falando do a. Meu substantivo tem que ser feminino, singular. Tem o a pronome oblíquo. O a pronome oblíquo, ele vai retomar algo que já foi mencionado no texto, vai trabalhar juntamente com um verbo e tem que trabalhar ali colado, né? Antes do verbo ou depois do verbo. E o a preposição? O a preposição virá antes de uma palavra masculina, certo? E o a também preposição pode vir ali no meio de uma locução verbal. No caso, um verbo no infinitivo. Opa, temos um resuminho aí de 3 classes gramaticais, né? A preposição, o artigo e o pronome. Legal? Vamos à frente. O que mais que nós temos aqui? Olha que legal esse resuminho aqui, hein? Artigo antecede substantivo, concordando em gênero e número. Isso aqui, sabe para que serve? É assim, ó, nós fazemos assim, explicamos a matéria, né? Legal. Depois que você entendeu, você vem aqui e guarda esse conteúdo para o dia da sua prova. Tá legal? Opa, o que é artigo? Olha o resuminho. Você já entendeu? Antecede substantivo, concordando em gênero e número. Entra até a matéria de concordância nominal. Olha do outro lado, preposição. Ela liga termos. Por exemplo, eu gosto de chocolate. Liguei o verbo gostar à palavra chocolate. Preposição faz isso, tá? Compondo regência verbal ou nominal. Quando você fala em preposição, pense logo em regência. Regência verbal e nominal. Você vai verificar se está trabalhando com preposição ou não e que tipo de preposição está sendo usada. Tá legal? Olha que resuminho bacana para você aqui. Dá uma olhadinha na sequência. A pronome oblíquo retoma um referente dito anteriormente no texto. Ou seja, eu coloquei uma pequena teoria, porque gramática ela é ação, não é ficar refletindo. Se você ficar refletindo, você não aprende, né? Teorizando, você não aprende. Opa, o pronome oblíquo ele retoma algo que já foi falado e vai trabalhar junto com o verbo. Acabou, meu querido e minha querida, é isso, tá? Função desse a, pronome oblíquo, lá na análise sintática, um pouquinho à frente, objeto direto.
tá? Agora nós vamos para um caso diferenciadão, hein? Crase, o que é crase? Olha lá, vamos decifrar isso daí. Crase é a contração da preposição a mais o artigo a. E eu vim preparado. Olha só, hein? Olha aqui, ó, na mão. Crase é a contração da preposição a. Olha o a desenhado lá, certo? Preposição a. Só esse a faz crase? Não. Só tem o a. Tem que ter também o artigo a. Opa, eu pego a preposição a e o artigo a, juntei os dois, eles viram um só. E aí você coloca o acento, dá uma olhadinha, o acento aqui. Espero que não tenha ficado obsceno, mas esse aqui é o acento indicativo de crase, ou seja, famoso acento grave. O nome do acento não é crase não, hein? O nome do acento é grave. Ele marca esse fenômeno, ó. Dois as que se fundiram, que se contraíram. Aí eu acentuo, beleza? Muito bem. Então, o que é crase? É a contração da preposição a mais o artigo a. Você tem que ter um elemento que peça a preposição a. Você tem que ter um elemento que peça o artigo a. Quem é que vai pedir o artigo a? A palavra feminina. Para que serve crase? Para nós não falarmos, estou lá com o texto, né? Eu me refiro a, quem se refere a alguém. Aí tem uma aluna, você vai falar, eu me refiro a aluna. Junto os dois, me refiro a aluna. Olha o exemplo aqui para você, ó. Ah, e antes, o acento indicativo de crase é utilizado em meu amigo e minha amiga. Não falei que você ia aprender mais coisas? Olha só, nesse vídeo curtinho, quanta coisa você vai aprender. Veja bem, crase você usa com 3 regras. 3. Quando você tiver um objeto indireto mais palavra feminina. Quando aparecer complemento nominal mais palavra feminina. E quando tiver adjunta adverbial, mais palavra feminina. Guardou isso? Olha os exemplos aqui, olha. Se você já sabe o que é objeto indireto, professor se referiu à aluna do período da manhã. Vai lá no verbo, porque quando você está fazendo a análise sintática, é ação, você grifa o verbo e faz a pergunta. Como? Assim, ó. Quem ama, ama alguém. Quem precisa, precisa de alguém. Quem gosta, gosta de alguém. E quem se refere a alguém. Você se refere ao magnífico ou ao magnífico? Ao, tenho a. Um a já tenho. É a preposição. Ela veio do verbo. Aluna é uma palavra masculina ou feminina? Um substantivo masculino ou feminino? Feminino. Então agora eu tenho o artigo a. Juntei um com o outro, uniu, apertou, acentuou, certo? Para que nós não falássemos professor se referiu a aluna, juntei os 2 as, houve uma contração. Tá legal? Opa, olha o outro exemplo aqui, ó, mais um exemplo. Complemento nominal, o nome já fala, vai completar nome, vai completar substantivo abstrato, adjetivo e advérbio. Então vamos dar um exemplo, dá um exemplo aí magnífico, olha só. Nós fizemos uma referência, referência não é verbo não, hein? Olha o uma lá, uma é artigo, referência é o que nós chamamos de substantivo abstrato, tá? Ah, tá legal, você fez uma referência a quem? A professora de português, tá legal? A preposição a veio do substantivo referência e o artigo a tá ligado à palavra professora. Os dois se juntaram, viraram um único. Coloquei o acento, tá certo? Muito bem, então olha, quando que eu tenho crase? Aquele A com acento inclinado para a esquerda. Objeto indireto mais palavra feminina. Complemento nominal mais palavra feminina. E agora olha a terceira regrinha, olha. Adjunto adverbial mais palavra feminina. Então, quando que eu tenho? Opa, quando aparecer adjunto adverbial mais palavra feminina, certo? Eu estudo à tarde. Qual horário que eu estudo? Qual o tempo que eu estudo? À tarde. Opa, eu tenho uma palavra feminina. A palavra tarde, certo? É uma adjunta adverbial. Nós estudaremos à tarde. E eu tenho que colocar acento indicativo de crase. Faz o resumo. Como que você estuda? Vou ensinar você a estudar, tá? Para concurso, para vestibular, aquilo que você desejar. Vou te ensinar a aprender língua portuguesa, porque aqui no canal do Brabo Concursos é o que nós fazemos para vocês. A gente ensina da melhor maneira possível, do jeito mais fácil para você aprender. Aqui não tem enrolação não, hein? Aqui também não tem complicação não, nem teorização.
Cara, que é na prática. Então vamos lá, vamos fazer o resuminho. Acabou de estudar, você vai fazer isso aqui, ó. Artigo A antecede substantivo, vai concordar em gênero e número. Opa, pronome oblíquo, vai acompanhar verbo, vai retomar um elemento. E ele vai ser objeto direto. Preposição A, vem antes de palavra masculina ou vem antes de verbo no infinitivo, certo? Quando que eu uso o crase? 3 regrinhas. Quais são? Quando eu tenho objeto indireto, complemento nominal, adjunta adverbial, mais palavra feminina. Existem 2 conjunções, conjunto de conjunções, que nós usamos também crase. Dá uma olhada aqui. Será que colocamos? Olha ali, cara, que não falta não. O que é isso? Locuções conjuntivas. Quando eu pego um conjunto de palavras para representar uma conjunção, é uma locução conjuntiva. Meu aprendizado fica mais sólido à proporção que o tempo passa, percebo meus avanços à medida que o tempo passa. Essas 2 conjunções aí possuem crase, o acento indicador de crase ali dentro. Ah, eu comprei um livro a fim de que pudesse aprender mais sobre matemática. Esse a fim, ele é separado. Teria acento indicativo de crase? Não. A palavra fim, ela é masculina. Não existe crase antes de palavra masculina. E um recurso que todo mundo usa, funciona, usa também. Eu não vou falar que não funciona, funciona também. Tá? Você tem que saber algumas regras, porque tem hora que só o recurso não adianta. O recurso é esse. Se você conseguir trocar a palavra feminina por uma masculina, se você consegue ao, eu me refiro ao aluno. Quando você coloca uma palavra feminina, tem acento indicativo de crase. Usa, dá certo sim, só que tem alguns momentos que a cobra? Tem alguns momentos que a prova vai além, tá legal? Seguindo o bonde, olha só. O A do verbo haver, meu amigo e minha amiga, já guarda isso aí, que isso é importantíssimo. O A do verbo haver, quando estiver representando, estiver no lugar do verbo existir ou do verbo ocorrer, no lugar do verbo existir, olha só. Há alunos nesta sala. Existem alunos. Tá? Ocorreu um acidente. Há um acidente. Certo? Ocorre um acidente. Há um acidente. Nós teremos aí oração sem sujeito. Então, olha aqui o exemplo. Há algo de errado nesta história. Ali é o verbo haver. Como é que você vai saber? Eu posso tirar o verbo haver ali e colocar assim, ó, o verbo existir. Existe algo errado nesta história. Deu certo eu colocar o verbo existir? Então é o A do verbo haver. Tá legal? Mais um. Como eu tenho um verbo haver no sentido de existir ou de ocorrer, é uma oração sem sujeito. Também com a ideia de tempo decorrido, no lugar de faz, verbo fazer. Olha que o exemplo dado. Há 10 dias que não a vejo. Opa, deu certo aqui colocar o faz? Olha, faz 10 dias que não a vejo. Dá certo. Então você pode colocar o A do verbo haver. Sabia disso? Tá legal? A do verbo haver ainda pode ser conjugado. Ele não trabalha somente como verbo impessoal na oração sem sujeito. Posso falar eu hei, tu has, ele há, nós havemos, vós haveis, e eles hão de vencer na vida. Ele pode ser conjugado. Eu vou usar o verbo haver. Tá legal? Fique atento. Ai, Marquinhos, tem que ficar atento aqui. O que você falou não tem nada a ver. Sabe essa expressão? Ah, tem nada a ver com o que você falou aí. Essa expressão eu uso com o A comum. Ah, não tem como colocar um verbo ali do verbo haver. Não tem por que colocar também crase, porque quem vê alguma coisa, né? Ela sairá daqui, ó, daqui a 10 minutos. Aqui não é o verbo haver, não, que é futuro. Eu consigo colocar o verbo haver quando é passado. Faz 10 anos que ela partiu. Cadê o dedo? É para cá, Marco Antônio. Há 10 anos que ela partiu. Entendeu? Agora, se for futuro, ela sairá daqui a 10 anos. Futuro. Aí é o A sozinho mesmo. Certo? Compreendeu? Guardou aí, meu querido e minha querida? Então, agora um exercício, já coloquei resolvido, só para você ver como que poderia cair em uma prova. Olha só. Então, eu tenho que colocar aqui os as, com acento, sem acento, verbo haver ou não. À exceção da TV Cultura, nenhuma outra emissora disponibiliza intérprete de Libras nos telejornais.
À exceção da TV Cultura, é o modo como se disponibiliza. É uma adjunta adverbial de modo com palavra feminina, então tem que ter o acento em indicativo de crase. Há 22 anos, ó, faz 22 anos, consigo trocar pelo verbo fazer, tá? Então aqui é o A do verbo haver, cuidado. Há 22 anos o Brasil aprovou a lei de Libras, a qual teve grande impacto. A lei teve impacto, a lei, o a qual representa a lei, é o sujeito, não pode ter o acento indicativo de crase, tá legal? Então, opa! Terceiro, a acessibilidade comunicacional em Libras é essencial à formação. O que é essencial? É essencial a alguma coisa ou a alguém. Aqui eu tenho a palavra formação, que é uma palavra feminina. Então eu tenho aqui, na verdade, um complemento nominal, mais uma palavra feminina. Por isso que tem um acento indicativo de crase. A formação dos surdos em sala de aula. Quando os surdos eram proibidos de sinalizar, eles o faziam às escondidas. Qual é o modo? Cadê meu adjunto adverbial de modo? Às escondidas. Escondidas é uma palavra feminina, às escondidas é uma adjunta adverbial, acento indicativo de crase. E por último, meu amigo e minha amiga, você que já está meio adiantado aí em crase, olha o que eu encontrei, toma cuidado. Eu achei maravilhoso ter encontrado esse exercício. Por quê? Eu falo para meus alunos, hein? Cuidado. Quando você tem o A sozinho, no singular, e a palavra da frente está no plural, não tem acento indicativo de crase, certo? Não vou a festas juninas. Não tem crase aí, porque o A está sem o S, está no singular, e festas está no plural. Mas olha o que esse examinador fez. Vem comigo. Os pesquisadores brasileiros têm dado maior atenção a Libras nos últimos tempos. Quem dá atenção a alguém. Um A eu tenho. Tem crase aqui? Libras está no plural? Não. Libras não está no plural. Apesar de ter um S ali, opa, linguagem brasileira de sinais. Linguagem. Estou combinando com linguagem, que é singular. Olha que pegadinha, rapaz! Quando se escreve Libras, parece que está no plural, mas é linguagem brasileira de sinais. Certo? Então, tem crase? Opa, tem crase aqui. Portanto, você vai olhando aqui o nosso resultado, a alternativa correta seria B. É isso que cai em concurso. E você que está do outro lado, a partir de agora, você vai gabaritar essa parte aí, hein? Entendeu? Então, forte abraço do Magnífico, forte abraço aqui do Brabo Concursos. O que você vai fazer? Aciona o sininho, faça inscrição no seu canal e, ó o dedão, vai lá, pega o dedão, vai no like lá, dá o joinha pra gente aí, falou? Até a próxima, hein? Aguardo todos vocês.